Boa tarde, prazer poder de novo falar com você e com todos os demais. Eu acho que palavras são apenas opiniões, né? Eu gosto de falar de fatos. Então, acho que da essência do jornalismo é a investigação. E ao longo desses 49 anos que eu vou cumprir no final do ano, em dezembro, de futebol, eu tenho deixado claro algumas coisas que para mim são imutáveis. E certamente já me ouviram falar que futebol é vida para mim. Dentro disso, tem um tema temporal que é facilmente explicável. Eu não quero mais ser treinador no Brasil, não vou ser. É outra coisa que eu falei desde o primeiro dia, no Brasil, fora. Já creio que a partir de agora não estarei mais disponível também. Mas sempre disse que as mazelas do futebol brasileiro, especialmente o calendário, que não permitem um treinador, seja ele de que nacionalidade for, por isso, tantos estrangeiros que estão aí, que sejam muito bem-vindos. Eu fui um imigrante também, não poderia ser hipócrita de dizer que os estrangeiros não são bem-vindos, são. Se são bons ou maus, isso é a decisão de cada instituição que os escolherem. Dentro dessa perspectiva, sempre fui, e vocês sabem muito bem, um crítico, quanto mais daquilo que é o futebol brasileiro. Creio que nós não temos o cuidado com o futebol brasileiro da maneira que deveríamos ter com o todo. E não há tempo para o treinador de futebol treinar. Então tem uma coisa que é o jogo, o treino faz o jogo justifica o treino. Como o jogo vai justificar o treino se você não treina? Então você fica só com o papo com os jogadores, o grupo ao longo de toda a temporada completamente dividido. Porque enquanto uns recuperam, outros estão treinando. Isso para um treinador e para um grupo não é nada salutar. Você vai falar através de vídeos. Agora, o trabalho no dia a dia do treino, que você cria hábitos e, por consequência, comportamentos importantes para aquilo que você deseja, como ideia de jogo, é impensável. Então, outro dia, na Toca, vendo uma revista de 97, fiquei feliz em ver que o que eu falo não mudou, o que eu tenho falado, o que eu não tem mudado, porque as mazelas do futebol brasileiro continuam as mesmas. Então eu não estou disponível para pegar um período de 1 ano, de 6 meses como treinador. Esse é um momento completamente diferente. Você falou em 6 jogos, menos de 1 mês a gente já está terminando, ou estou fazendo conta errada, creio que não. E acima de tudo, iniciei falando que para mim futebol é vida. Eu já falei isso há 40 e tantos anos atrás. E por ser vida, o meu desafio hoje, cara, é de vida. Não é de futebol. É de vida em que sentido? Num momento complicado para uma instituição que na última década vem sendo degradada e deteriorada de uma maneira clara e evidente, que levou a 2 temporadas em que nem na primeira página da Série B aparecia, e uma, inclusive, correndo risco de descer. Com tanto tempo para fazer tantas coisas erradas e trazer uma instituição dessa grandiosidade ao ponto que chegou, eu tenho uma gratidão a essa instituição, ao Cruzeiro, por ter me proporcionado participar de uma campanha vitoriosa. Eu não ganho nada, eu participo de campanhas vitoriosas com grupos vitoriosos. Eu tenho uma gratidão por esse clube, por isso. Dei o meu contributo, ínfimo, pude dar, e chegou a hora de dar num outro momento. E o que eu quero com isso? Não é para dentro do clube, para os jogadores, não é para vocês na imprensa, não é para a torcida. É para a minha vida, é para os meus netos terem uma ideia muito clara de que na vida vivemos todos nós, seres humanos, entre o bem e o mal, alegrias e
tristezas, vitórias e derrotas, sims e nãos. E que eles têm que estar preparados para, nos momentos do mal, da tristeza, das derrotas e dos nãos, de encarar isso de frente. É para os meus netos que eu quero que eles entendam esse momento. Primeiro. Depois, por duas coisas para mim que são fundamentais e eu tenho que honrar os meus pais por isso. Lealdade, e tenho lealdade a essas pessoas que estão hoje num projeto seríssimo, é real. Vai passar por bons e maus momentos, como todos. Lealdade a essas pessoas e, acima de tudo, fidelidade ao projeto, que eu acredito piamente. Quando cheguei no Cruzeiro, agora eu passei por um processo que somente um outro clube, uma outra instituição aqui no Brasil pôde passar, parecido, não igual. Cheguei numa segunda, de terça a sábado, tive contato com todas as áreas intervenientes na gestão do futebol e do clube. Foi-me apresentado aquilo que era o projeto do clube. Pensei comigo, creio que não é o Brasil, porque tão pouco nos outros lugares que passei pude vislumbrar coisa parecida. Então eu estou de corpo e alma nesse projeto, porque acredito piamente e tenho lealdade às pessoas. Então, dentro desses três aspectos: vida, meus netos, lealdade às pessoas, ok? Com as quais vivo e trabalho, e fidelidade ao projeto, é que me fizeram, num momento que eu não teria mais necessidade de voltar a ser treinador aqui, tentar de alguma maneira contribuir como forma de gratidão a essa instituição que me proporcionou um momento inolvidável na minha vida.
Boa tarde, prazer poder de novo falar com você e com todos os demais. Eu acho que palavras são apenas opiniões, né? Eu gosto de falar de fatos. Então, acho que da essência do jornalismo é a investigação. E ao longo desses 49 anos que eu vou cumprir no final do ano, em dezembro, de futebol, eu tenho deixado claro algumas coisas que para mim são imutáveis. E certamente já me ouviram falar que futebol é vida para mim. Dentro disso, tem um tema temporal que é facilmente explicável. Eu não quero mais ser treinador no Brasil, não vou ser. É outra coisa que eu falei desde o primeiro dia, no Brasil, fora. Já creio que a partir de agora não estarei mais disponível também. Mas sempre disse que as mazelas do futebol brasileiro, especialmente o calendário, que não permitem um treinador, seja ele de que nacionalidade for. Por isso, tantos estrangeiros que estão aí, que sejam muito bem-vindos. Eu fui um imigrante também, não poderia ser hipócrita de dizer que os estrangeiros não são bem-vindos, são. Se são bons ou maus, isso é a decisão de cada instituição que os escolher. Dentro dessa perspectiva, sempre fui, e vocês sabem muito bem, um crítico, quanto mais daquilo que é o futebol brasileiro. Creio que nós não temos o cuidado com o futebol brasileiro da maneira que deveríamos ter com o todo. E não há tempo para o treinador de futebol treinar. Então tem uma coisa que é o jogo, o treino faz o jogo justifica o treino. Como o jogo vai justificar o treino se você não treina? Então você fica só com o papo com os jogadores, o grupo ao longo de toda a temporada completamente dividido, porque enquanto uns recuperam, outros estão treinando. Isso para um treinador e para um grupo não é nada salutar. Você vai falar através de vídeos. Agora, o trabalho no dia a dia do treino, que você cria hábitos e, por consequência, comportamentos importantes para aquilo que você deseja, como ideia de jogo, é impensável. Então, outro dia, na Toca, vendo uma revista de 97, fiquei feliz em ver que o que eu falo não mudou. O que eu tenho falado, o que eu não tem mudado. Porque as mazelas do futebol brasileiro continuam as mesmas. Então eu não estou disponível para pegar um período de 1 ano, de 6 meses como treinador. Esse é um momento completamente diferente. Você falou em 6 jogos, menos de 1 mês a gente já está terminando, ou estou fazendo conta errada, creio que não. E acima de tudo, iniciei falando que para mim futebol é vida. Eu já falei isso há 40 e tantos anos atrás. E por ser vida, o meu desafio hoje, cara, é de vida, não é de futebol. É de vida em que sentido? Num momento complicado para uma instituição que na última década vem sendo degradada e deteriorada de uma maneira clara e evidente, que levou a 2 temporadas em que nem na primeira página da Série B aparecia, e uma inclusive correndo risco de descer. Com tanto tempo para fazer tantas coisas erradas e trazer uma instituição dessa grandiosidade ao ponto que chegou, eu tenho uma gratidão a essa instituição, ao Cruzeiro, por ter me proporcionado participar de uma campanha vitoriosa. Eu não ganho nada, eu participo de campanhas vitoriosas com grupos vitoriosos. Eu tenho uma gratidão por esse clube, por isso. Dei o meu contributo, ínfimo, pude dar, e chegou a hora de dar num outro momento. E o que eu quero com isso? Não é para dentro do clube, para os jogadores, não é para vocês na imprensa, não é para a torcida. É para a minha vida, é para os meus netos terem uma ideia muito clara de que na vida vivemos todos nós, seres humanos, entre o bem e o mal.
alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, sims e nãos. E que eles têm que estar preparados para, nos momentos do mal, da tristeza, das derrotas e dos nãos, de encarar isso de frente. É para os meus netos que eu quero que eles entendam esse momento. Primeiro. Depois, por duas coisas para mim que são fundamentais e eu tenho que honrar os meus pais por isso. Lealdade, e tenho lealdade a essas pessoas que estão hoje num projeto seríssimo, é real. Vai passar por bons e maus momentos, como todos. Lealdade a essas pessoas e, acima de tudo, fidelidade ao projeto, que eu acredito piamente. Quando cheguei no Cruzeiro, agora eu passei por um processo que somente um outro clube, uma outra instituição aqui no Brasil pôde passar, parecido, não igual. Cheguei numa segunda, de terça a sábado, tive contato com todas as áreas intervenientes na gestão do futebol e do clube. Foi me apresentado aquilo que era o projeto do clube. Pensei comigo, creio que não é o Brasil, porque tampouco nos outros lugares que passei pude vislumbrar coisa parecida. Então eu estou de corpo e alma nesse projeto, porque acredito piamente e tenho lealdade às pessoas. Então, dentro desses três aspectos: vida, meus netos, lealdade às pessoas, ok? Com as quais vivo e trabalho, e fidelidade ao projeto, é que me fizeram, num momento que eu não teria mais necessidade de voltar a ser treinador aqui, tentar de alguma maneira contribuir como forma de gratidão a essa instituição que me proporcionou um momento inolvidável na minha vida.
Boa tarde, prazer poder de novo falar com você e com todos os demais. Eu acho que palavras são apenas opiniões, né? Eu gosto de falar de fatos. Então, acho que da essência do jornalismo é a investigação. E ao longo desses 49 anos que eu vou cumprir no final do ano, em dezembro, de futebol, eu tenho deixado claro algumas coisas que para mim são imutáveis. E certamente já me ouviram falar que futebol é vida para mim. Dentro disso, tem um tema temporal que é facilmente explicável. Eu não quero mais ser treinador no Brasil, não vou ser. É outra coisa que eu falei desde o primeiro dia, no Brasil, fora. Já creio que a partir de agora não estarei mais disponível também. Mas sempre disse que as mazelas do futebol brasileiro, especialmente o calendário, que não permitem um treinador, seja ele de que nacionalidade for, por isso, tantos estrangeiros que estão aí, que sejam muito bem-vindos. Eu fui um imigrante também, não poderia ser hipócrita de dizer que os estrangeiros não são bem-vindos, são. Se são bons ou maus, isso é a decisão de cada instituição que os escolher. Dentro dessa perspectiva, sempre fui, e vocês sabem muito bem, um crítico, quanto mais daquilo que é o futebol brasileiro. Creio que nós não temos o cuidado com o futebol brasileiro da maneira que deveríamos ter com o todo. E não há tempo para o treinador de futebol treinar. Então tem uma coisa que é o jogo, o treino faz o jogo justifica o treino. Como o jogo vai justificar o treino se você não treina? Então você fica só com o papo com os jogadores, o grupo ao longo de toda a temporada completamente dividido, porque enquanto uns recuperam, outros estão treinando. Isso para um treinador e para um grupo não é nada salutar. Você vai falar através de vídeos. Agora, o trabalho no dia a dia do treino, que você cria hábitos e, por consequência, comportamentos importantes para aquilo que você deseja, como ideia de jogo, é impensável. Então, outro dia, na Toca, vendo uma revista de 97, fiquei feliz em ver que o que eu falo não mudou. O que eu tenho falado, o que eu não tem mudado. Porque as mazelas do futebol brasileiro continuam as mesmas. Então eu não estou disponível para pegar um período de 1 ano, de 6 meses como treinador. Esse é um momento completamente diferente. Você falou em 6 jogos, menos de 1 mês a gente já está terminando, ou estou fazendo conta errada, creio que não. E acima de tudo, iniciei falando que para mim futebol é vida. Eu já falei isso há 40 e tantos anos atrás. E por ser vida, o meu desafio hoje, cara, é de vida, não é de futebol. É de vida em que sentido? Num momento complicado para uma instituição que nós, na última década, vem sendo degradada e deteriorada de uma maneira clara e evidente, que levou a 2 temporadas em que nem na primeira página da Série B aparecia, e uma, inclusive, correndo risco de descer. Com tanto tempo para fazer tantas coisas erradas e trazer uma instituição dessa grandiosidade ao ponto que chegou, eu tenho uma gratidão a essa instituição, ao Cruzeiro, por ter me proporcionado participar de uma campanha vitoriosa. Eu não ganho nada, eu participo de campanhas vitoriosas com grupos vitoriosos. Eu tenho uma gratidão por esse clube, por isso. Dei o meu contributo, ínfimo, pude dar, e chegou a hora de dar num outro momento. E o que eu quero com isso? Não é para dentro do clube, para os jogadores, não é para vocês na imprensa, não é para a torcida. É para a minha vida, é para os meus netos terem uma ideia muito clara de que na vida vivemos todos nós, seres humanos, entre o bem e o mal.
alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, sims e nãos. E que eles têm que estar preparados para, nos momentos do mal, da tristeza, das derrotas e dos nãos, de encarar isso de frente. É para os meus netos que eu quero que eles entendam esse momento. Primeiro. Depois, por duas coisas para mim que são fundamentais e eu tenho que honrar os meus pais por isso. Lealdade, e tenho lealdade a essas pessoas que estão hoje num projeto seríssimo, é real. Vai passar por bons e maus momentos, como todos. Lealdade a essas pessoas e, acima de tudo, fidelidade ao projeto, que eu acredito piamente. Quando cheguei no Cruzeiro, agora eu passei por um processo que somente um outro clube, uma outra instituição aqui no Brasil pôde passar, parecido, não igual. Cheguei numa segunda, de terça a sábado, tive contato com todas as áreas intervenientes na gestão do futebol e do clube. Foi-me apresentado aquilo que era o projeto do clube. Pensei comigo, creio que não é o Brasil, porque tão pouco nos outros lugares que passei pude vislumbrar coisa parecida. Então eu estou de corpo e alma nesse projeto, porque acredito piamente e tenho lealdade às pessoas. Então, dentro desses três aspectos: vida, meus netos, lealdade às pessoas, ok? Com as quais vivo e trabalho, e fidelidade ao projeto, é que me fizeram, num momento que eu não teria mais necessidade de voltar a ser treinador aqui, tentar de alguma maneira contribuir como forma de gratidão a essa instituição que me proporcionou um momento inolvidável na minha vida.
Boa tarde, prazer poder de novo falar com você e com todos os demais. Eu acho que palavras são apenas opiniões, né? Eu gosto de falar de fatos. Então, acho que da essência do jornalismo é a investigação. E ao longo desses 49 anos que eu vou cumprir no final do ano, em dezembro, de futebol, eu tenho deixado claro algumas coisas que para mim são imutáveis. E certamente já me ouviram falar que futebol é vida para mim. Dentro disso, tem um tema temporal que é facilmente explicável. Eu não quero mais ser treinador no Brasil, não vou ser. É outra coisa que eu falei desde o primeiro dia, no Brasil, fora. Já creio que a partir de agora não estarei mais disponível também. Mas sempre disse que as mazelas do futebol brasileiro, especialmente o calendário, que não permitem um treinador, seja ele de que nacionalidade for. Por isso, tantos estrangeiros que estão aí, que sejam muito bem-vindos. Eu fui um imigrante também, não poderia ser hipócrita de dizer que os estrangeiros não são bem-vindos, são. Se são bons ou maus, isso é a decisão de cada instituição que os escolherem. Dentro dessa perspectiva, sempre fui, e vocês sabem muito bem, um crítico, quanto mais daquilo que é o futebol brasileiro. Creio que nós não temos o cuidado com o futebol brasileiro da maneira que deveríamos ter com o todo. E não há tempo para o treinador de futebol treinar. Então tem uma coisa que é o jogo, o treino faz o jogo justifica o treino. Como o jogo vai justificar o treino se você não treina? Então você fica só com o papo com os jogadores, o grupo ao longo de toda a temporada completamente dividido, porque enquanto uns recuperam, outros estão treinando. Isso para um treinador e para um grupo não é nada salutar. Você vai falar através de vídeos. Agora, o trabalho no dia a dia do treino, que você cria hábitos e, por consequência, comportamentos importantes para aquilo que você deseja, como ideia de jogo, é impensável. Então, outro dia, na Toca, vendo uma revista de 97, fiquei feliz em ver que o que eu falo não mudou. O que eu tenho falado, o que eu não tem mudado. Porque as mazelas do futebol brasileiro continuam as mesmas. Então eu não estou disponível para pegar um período de 1 ano, de 6 meses como treinador. Esse é um momento completamente diferente. Você falou em 6 jogos, menos de 1 mês a gente já está terminando, ou estou fazendo conta errada, creio que não. E acima de tudo, iniciei falando que para mim futebol é vida. Eu já falei isso há 40 e tantos anos atrás. E por ser vida, o meu desafio hoje, cara, é de vida, não é de futebol. É de vida em que sentido? Num momento complicado para uma instituição que nós, na última década, vem sendo degradada e deteriorada de uma maneira clara e evidente, que levou a 2 temporadas em que nem na primeira página da Série B aparecia, e uma, inclusive, correndo risco de descer. Com tanto tempo para fazer tantas coisas erradas e trazer uma instituição dessa grandiosidade ao ponto que chegou, eu tenho uma gratidão a essa instituição, ao Cruzeiro, por ter me proporcionado participar de uma campanha vitoriosa. Eu não ganho nada, eu participo de campanhas vitoriosas com grupos vitoriosos. Eu tenho uma gratidão por esse clube, por isso. Dei o meu contributo, ínfimo, pude dar, e chegou a hora de dar num outro momento. E o que eu quero com isso? Não é para dentro do clube, para os jogadores, não é para vocês da imprensa, não é para a torcida. É para a minha vida, é para os meus netos terem uma ideia muito clara de que na vida vivemos todos nós, seres humanos, entre o bem e o mal.
alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, sims e nãos. E que eles têm que estar preparados para, nos momentos do mal, da tristeza, das derrotas e dos nãos, de encarar isso de frente. É para os meus netos que eu quero que eles entendam esse momento. Primeiro. Depois, por duas coisas para mim que são fundamentais e eu tenho que honrar os meus pais por isso. Lealdade, e tenho lealdade a essas pessoas que estão hoje num projeto seríssimo, é real. Vai passar por bons e maus momentos, como todos. Lealdade a essas pessoas e, acima de tudo, fidelidade ao projeto, que eu acredito piamente. Quando cheguei no Cruzeiro, agora eu passei por um processo que somente um outro clube, uma outra instituição aqui no Brasil pôde passar, parecido, não igual. Cheguei numa segunda, de terça a sábado, tive contato com todas as áreas intervenientes na gestão do futebol e do clube. Foi-me apresentado aquilo que era o projeto do clube. Pensei comigo, creio que não é o Brasil, porque tão pouco nos outros lugares que passei pude vislumbrar coisa parecida. Então eu estou de corpo e alma nesse projeto, porque acredito piamente e tenho lealdade às pessoas. Então, dentro desses três aspectos: vida, meus netos, lealdade às pessoas, ok? Com as quais vivo e trabalho, e fidelidade ao projeto, é que me fizeram, num momento que eu não teria mais necessidade de voltar a ser treinador aqui, tentar de alguma maneira contribuir como forma de gratidão a essa instituição que me proporcionou um momento inolvidável na minha vida.
Boa tarde, prazer poder de novo falar com você e com todos os demais. Eu acho que palavras são apenas opiniões, né? Eu gosto de falar de fatos. Então, acho que da essência do jornalismo é a investigação. E ao longo desses 49 anos que eu vou cumprir no final do ano, em dezembro, de futebol, eu tenho deixado claro algumas coisas que para mim são imutáveis. E certamente já me ouviram falar que futebol é vida para mim. Dentro disso, tem um tema temporal que é facilmente explicável. Eu não quero mais ser treinador no Brasil, não vou ser. É outra coisa que eu falei desde o primeiro dia, no Brasil, fora. Já creio que a partir de agora não estarei mais disponível também. Mas sempre disse que as mazelas do futebol brasileiro, especialmente o calendário, que não permitem um treinador, seja ele de que nacionalidade for. Por isso, tantos estrangeiros que estão aí, que sejam muito bem-vindos. Eu fui um imigrante também, não poderia ser hipócrita de dizer que os estrangeiros não são bem-vindos, são. Se são bons ou maus, isso é a decisão de cada instituição que os escolherem. Dentro dessa perspectiva, sempre fui, e vocês sabem muito bem, um crítico, quanto mais daquilo que é o futebol brasileiro. Creio que nós não temos o cuidado com o futebol brasileiro da maneira que deveríamos ter com o todo. E não há tempo para o treinador de futebol treinar. Então tem uma coisa que é o jogo, o treino faz o jogo justifica o treino. Como o jogo vai justificar o treino se você não treina? Então você fica só com o papo com os jogadores, o grupo ao longo de toda a temporada completamente dividido, porque enquanto uns recuperam, outros estão treinando. Isso para um treinador e para um grupo não é nada salutar. Você vai falar através de vídeos. Agora, o trabalho no dia a dia do treino, que você cria hábitos e, por consequência, comportamentos importantes para aquilo que você deseja, como ideia de jogo, é impensável. Então, outro dia, na Toca, vendo uma revista de 97, fiquei feliz em ver que o que eu falo não mudou. O que eu tenho falado, o que eu não tem mudado. Porque as mazelas do futebol brasileiro continuam as mesmas. Então eu não estou disponível para pegar um período de 1 ano, de 6 meses como treinador. Esse é um momento completamente diferente. Você falou em 6 jogos, menos de 1 mês a gente já está terminando, ou estou fazendo conta errada, creio que não. E acima de tudo, iniciei falando que para mim futebol é vida. Eu já falei isso há 40 e tantos anos atrás. E por ser vida, o meu desafio hoje, cara, é de vida, não é de futebol. É de vida em que sentido? Num momento complicado para uma instituição que nós, na última década, vem sendo degradada e deteriorada de uma maneira clara e evidente, que levou a 2 temporadas em que nem na primeira página da Série B aparecia, e uma, inclusive, correndo risco de descer. Com tanto tempo para fazer tantas coisas erradas e trazer uma instituição dessa grandiosidade ao ponto que chegou, eu tenho uma gratidão a essa instituição, ao Cruzeiro, por ter me proporcionado participar de uma campanha vitoriosa. Eu não ganho nada, eu participo de campanhas vitoriosas com grupos vitoriosos. Eu tenho uma gratidão por esse clube, por isso. Dei o meu contributo, ínfimo, pude dar, e chegou a hora de dar num outro momento. E o que eu quero com isso? Não é para dentro do clube, para os jogadores, não é para vocês na imprensa, não é para a torcida. É para a minha vida, é para os meus netos terem uma ideia muito clara de que na vida
vivemos todos nós, seres humanos, entre o bem e o mal, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, sims e nãos, e que eles têm que estar preparados para, nos momentos do mal, da tristeza, das derrotas e dos nãos, de encarar isso de frente. É para os meus netos que eu quero que eles entendam esse momento. Primeiro. Depois, por duas coisas para mim que são fundamentais e eu tenho que honrar os meus pais por isso. Lealdade, e tenho lealdade a essas pessoas que estão hoje num projeto seríssimo, é real. Vai passar por bons e maus momentos, como todos. Lealdade a essas pessoas e, acima de tudo, fidelidade ao projeto, que eu acredito piamente. Quando cheguei no Cruzeiro, agora eu passei por um processo que somente em outro clube, uma outra instituição aqui no Brasil, pude passar, parecido, não igual. Cheguei numa segunda, de terça a sábado, tive contato com todas as áreas intervenientes na gestão do futebol e do clube. Foi me apresentado aquilo que era o projeto do clube. Pensei comigo, creio que não é o Brasil, porque tampouco nos outros lugares que passei pude vislumbrar coisa parecida. Então eu estou de corpo e alma nesse projeto, porque acredito piamente e tenho lealdade às pessoas. Então, dentro desses três aspectos: vida, meus netos, lealdade às pessoas, ok? Com as quais vivo e trabalho, e fidelidade ao projeto, é que me fizeram, num momento que eu não teria mais necessidade de voltar a ser treinador aqui, tentar de alguma maneira contribuir como forma de gratidão a essa instituição que me proporcionou um momento inolvidável na minha vida.
Boa tarde, prazer poder de novo falar com você e com todos os demais. Eu acho que palavras são apenas opiniões, né? Eu gosto de falar de fatos. Então, acho que da essência do jornalismo é a investigação. E ao longo desses 49 anos que eu vou cumprir no final do ano, em dezembro, de futebol, eu tenho deixado claro algumas coisas que para mim são imutáveis. E certamente já me ouviram falar que futebol é vida para mim. Dentro disso, tem um tema temporal que é facilmente explicável. Eu não quero mais ser treinador no Brasil, não vou ser. É outra coisa que eu falei desde o primeiro dia, no Brasil, fora. Já creio que a partir de agora não estarei mais disponível também. Mas sempre disse que as mazelas do futebol brasileiro, especialmente o calendário, que não permitem um treinador, seja ele de que nacionalidade for, por isso, tantos estrangeiros que estão aí, que sejam muito bem-vindos. Eu fui um imigrante também, não poderia ser hipócrita de dizer que os estrangeiros não são bem-vindos, são. Se são bons ou maus, isso é a decisão de cada instituição que os escolherem. Dentro dessa perspectiva, sempre fui, e vocês sabem muito bem, um crítico, quanto mais daquilo que é o futebol brasileiro. Creio que nós não temos o cuidado com o futebol brasileiro da maneira que deveríamos ter com o todo. E não há tempo para o treinador de futebol treinar. Então tem uma coisa que é o jogo, o treino faz o jogo justifica o treino. Como o jogo vai justificar o treino se você não treina? Então você fica só com o papo com os jogadores, o grupo ao longo de toda a temporada completamente dividido, porque enquanto uns recuperam, outros estão treinando. Isso para um treinador e para um grupo não é nada salutar. Você vai falar através de vídeos. Agora, o trabalho no dia a dia do treino, que você cria hábitos e, por consequência, comportamentos importantes para aquilo que você deseja, como ideia de jogo, é impensável. Então, outro dia, na Toca, vendo uma revista de 97, fiquei feliz em ver que o que eu falo não mudou. O que eu tenho falado, o que eu não tem mudado. Porque as mazelas do futebol brasileiro continuam as mesmas. Então eu não estou disponível para pegar um período de 1 ano, de 6 meses como treinador. Esse é um momento completamente diferente. Você falou em 6 jogos, menos de 1 mês a gente já está terminando, ou estou fazendo conta errada, creio que não. E acima de tudo, iniciei falando que para mim futebol é vida. Eu já falei isso há 40 e tantos anos atrás. E por ser vida, o meu desafio hoje, cara, é de vida, não é de futebol. É de vida em que sentido? Num momento complicado para uma instituição que na última década vem sendo degradada e deteriorada de uma maneira clara e evidente, que levou a 2 temporadas em que nem na primeira página da Série B aparecia, e uma inclusive correndo risco de descer. Com tanto tempo para fazer tantas coisas erradas e trazer uma instituição dessa grandiosidade ao ponto que chegou, eu tenho uma gratidão a essa instituição, ao Cruzeiro, por ter me proporcionado participar de uma campanha vitoriosa. Eu não ganho nada, eu participo de campanhas vitoriosas com grupos vitoriosos. Eu tenho uma gratidão por esse clube, por isso. Dei o meu contributo, ínfimo, pude dar, e chegou a hora de dar num outro momento. E o que eu quero com isso? Não é para dentro do clube, para os jogadores, não é para vocês na imprensa, não é para a torcida. É para a minha vida, é para os meus netos terem uma ideia muito clara de que na vida
Vivemos todos nós, seres humanos, entre o bem e o mal, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, sims e nãos. E que eles têm que estar preparados para, nos momentos do mal, da tristeza, das derrotas e dos nãos, de encarar isso de frente. É para os meus netos que eu quero que eles entendam esse momento. Primeiro. Depois, por duas coisas para mim que são fundamentais e eu tenho que honrar os meus pais por isso. Lealdade, e tenho lealdade a essas pessoas que estão hoje num projeto seríssimo, é real. Vai passar por bons e maus momentos, como todos. Lealdade a essas pessoas e, acima de tudo, fidelidade ao projeto, que eu acredito piamente. Quando cheguei no Cruzeiro, agora eu passei por um processo que somente um outro clube, uma outra instituição aqui no Brasil pôde passar, parecido, não igual. Cheguei numa segunda, de terça a sábado, tive contato com todas as áreas intervenientes na gestão do futebol e do clube. Foi me apresentado aquilo que era o projeto do clube. Pensei comigo, creio que não é o Brasil, porque tão pouco nos outros lugares que passei pude vislumbrar coisa parecida. Então eu estou de corpo e alma nesse projeto, porque acredito piamente e tenho lealdade às pessoas. Então, dentro desses três aspectos: vida, meus netos, lealdade às pessoas, ok? Com as quais vivo e trabalho, e fidelidade ao projeto, é que me fizeram, num momento que eu não teria mais necessidade de voltar a ser treinador aqui, tentar de alguma maneira contribuir como forma de gratidão a essa instituição que me proporcionou um momento